Olá, querido, querida, que bênção, que bom ter você aqui no nosso canal. E eu quero te pedir, se você ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se, ative as notificações para que você seja sempre avisado todas as vezes que nós postarmos um novo conteúdo. E hoje eu quero falar com você acerca da Páscoa, essa que é uma grande comemoração, não só nacional, mas também mundial. Agora, a pergunta é, você sabe de fato quando surgiu a Páscoa? O que ela representa para nós hoje, o que ela representou para os hebreus. Nesse vídeo, nós vamos estar tirando todas essas dúvidas, vamos estar trazendo, de fato, o verdadeiro significado da Páscoa. Nós temos percebido que a Páscoa ela vem sendo deturpada há muito tempo. Então, chegou a hora de você, de fato, conhecer a verdade. Vamos lá no início, vamos voltar na história e buscar a primeira Páscoa celebrada. Vamos falar sobre a instituição da Páscoa, tá bom? No final, eu quero te pedir mais uma coisa. Se esse conteúdo foi relevante para a sua vida, se ele fez sentido para você, eu peço que você não apenas curta, mas que também compartilhe, envie para os seus amigos, para que eles também conheçam a verdade. Eu quero começar lendo Êxodo, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: Este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. E eu vou ler também Êxodo capítulo 12, versículos 26 e 27, que diz assim: Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então todo o povo se inclinou e adorou. Se você quiser se aprofundar mais, eu incentivo a você a ler o capítulo 12 por completo. Após esse vídeo, você pode aproveitar já para ler, tá bom? Para que você não fique com nenhuma dúvida, porque eu li aqui o versículo 2 e os versículos 26 e 27. Para entendermos o verdadeiro significado da palavra Páscoa, precisamos entender que a palavra Páscoa se origina no latim Pasca, que deriva do hebraico Pesach, que significa passagem. E essa passagem é uma menção feita ao povo hebreu lá no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, quando Moisés recebeu uma missão de Deus para libertar o seu povo, que estava sendo escravo no Egito. Então, a passagem refere-se a uma das pragas, a 10ª praga, quando Deus disse a Moisés: olha, à meia-noite o anjo da morte vai passar pelo Egito e vai matar todos os primogênitos dos egípcios. E disse Deus a Moisés para que falasse aos filhos de Israel que eles deveriam matar um cordeiro, pegar o seu sangue e passar nos umbrais das portas. E quando fosse a meia-noite, quando o anjo da morte estivesse passando, ele iria visitar todas as casas, tanto a dos israelitas quanto as casas dos egípcios. Porém, a casa dos israelitas ou dos egípcios que tivessem marcada com o sangue do cordeiro, não haveria morte naquele lugar. Naquela casa, o primogênito não morreria. E assim aconteceu. Por isso é a passagem, fazendo uma referência à passagem do anjo. Mas não é só isso, tem muito mais. Deus instituiu esta celebração para lembrança perpétua aos israelitas, como o dia da libertação da escravidão de Faraó. Seguindo a lei de Moisés, famílias judaicas se reúnem até hoje para a grande celebração da Páscoa. É importante sabermos também que a primeira Páscoa ela foi celebrada na noite que os israelitas saíram do Egito. Deus avisou por intermédio de Moisés que a 10ª praga seria a morte de todos os primogênitos no Egito. O anjo da morte iria passar a meia-noite pelo Egito, e em todas as casas que não houvessem a marca do sangue nos umbrais das portas, haveria a morte do filho primogênito, ou seja, do primeiro filho. Deus cumpriu o que havia prometido. O anjo da morte passou a meia-noite pelo Egito, e em todas as casas que não estavam marcadas nos umbrais das portas com o sangue do cordeiro, houve a morte do filho primogênito. Os israelitas que temeram a Deus e creram na palavra de Moisés, marcaram suas portas
com o sangue do cordeiro, e o anjo da morte não pôde entrar. E naquela mesma noite, Faraó expulsa os israelitas do Egito. E Deus institui, então, a celebração da Páscoa. Então, queridos, nós precisamos entender que a Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. O novo calendário, uma nova vida. O capítulo 12 de Êxodo é o capítulo mais solene e provavelmente o mais importante do Velho Testamento, pois nele contém a instituição da Páscoa. O que nós precisamos ter em mente é que a instituição da Páscoa inaugura um novo calendário. Lembra do versículo que eu li para você no início, Êxodo capítulo 12, versículo 2? Este mês será o principal dos meses? A Páscoa era o começo de uma nova vida para os israelitas. A partir daquele momento, eles deixaram de ser escravos de Faraó e passaram a serem peregrinos em direção à terra prometida, em direção à terra da promessa. A Páscoa era um memorial de que ali cessava a escravidão e dava início a uma nova vida, a uma nova história. O mundo pensa que quando alguém se converte, ele perde a vida, mas, na verdade, a conversão não é o fim da vida, é o fim da escravidão. Ser cristão é deixar o Egito e caminhar como um ser livre em direção à nova Canaã celestial. A Páscoa foi o início de uma nova nação, porque até então Israel não era uma nação, mas agora, livre, remido, este povo torna-se então o povo separado de Deus. A Páscoa nos mostra um novo começo, um novo calendário, uma nova jornada e um novo destino. Nos tempos de Jesus, na celebração da Páscoa, o cordeiro pascual era imolado em Jerusalém, nos arredores do templo. Muitos judeus vinham de outras regiões de fora da Palestina para participarem da festa da Páscoa. Nós encontramos no Velho Testamento, em Isaías 53, e no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 1, menções referentes a Jesus como o Cordeiro de Deus. De fato, João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, então, é o Cordeiro perfeito de Deus. E a partir da morte de Jesus, não haveria mais a necessidade de celebrar a Páscoa envolvendo cordeiros, ervas e pães. Com o sacrifício perfeito e definitivo, Jesus, o Cordeiro de Deus, a substituição da carne do cordeiro, das ervas, dos pães, Jesus substituiu pelo seu corpo, seu sangue, em memória deste sacrifício. Portanto, ao participarmos da ceia do Senhor, comemos o pão, bebemos o vinho, lembramos da cruz e do Cordeiro de Deus. Então, queridos, a Páscoa representa para nós a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, o acontecimento mais importante para todos os cristãos, pois sem morte e sem ressurreição não haveria cristianismo.